A paz do Senhor Jesus, irmãos. Uma grande bênção nós estarmos aqui para falar das aulas que são flexibilizadas, adaptadas para as nossas crianças e adolescentes da acessibilidade. Nós vamos tratar nessa aula do tema da nossa última aula, que foi sobre Jesus, a resplandecente estrela da manhã. Nesta aula foi trazido sobre o Natal, o sentido do Natal para as nossas vidas. Tá? A aula foi disponibilizada nos canais, no site da nossa igreja e também as aulas adaptadas, né? As aulas flexibilizadas para a acessibilidade. Sendo assim, hoje nós vamos falar de uma estratégia, falar de algo diferente, mais pontual sobre a pergunta. Todas as classes têm ali uma pergunta sobre a aula, crianças, intermediários e adolescentes, e também as nossas crianças da acessibilidade. Há uma pergunta para eles. E é muito importante nós nos atentarmos para o quê? Que todas as crianças precisam participar desse momento. Mas como que ele vai participar se ele não responde? Né? Ou, por exemplo, se ele não fala? Então, vamos mudar um pouquinho o nosso olhar. É como essa criança irá comunicar as respostas. Porque talvez possa ser uma criança que ainda não desenvolveu essa questão vocal, né, oral, da fala, da oralidade. Mas ele tem outras formas de participar. Lembrando que o trabalho de acessibilidade é o quê? É conceder acesso à Palavra de Deus. Aquele que nos convence, nos ensina, é o Espírito Santo. Mas nós somos um instrumento do Senhor para o quê? Para dar acesso. E como que nós vamos dar esse acesso à Palavra de Deus? Entender primeiro que todos podem e devem participar. Mas, por vezes, algumas dessas crianças, elas irão participar de uma forma diferente. Ou elas irão necessitar de outras estratégias. Certo? E nós vamos acolhê-las, né? Vamos oportunizar esse acesso à Palavra de Deus. Mas algo importante, irmãos, lembrar que todas as crianças precisam participar das perguntas. Como assim precisam? Nós precisamos oportunizar formas diferentes. Hoje aqui, num breve momento, nós vamos mostrar 5 possibilidades para que essas crianças possam responder as perguntas, possam comunicar as respostas. Aquela criança que você faz a pergunta ali ao microfone e ela responde, ok? Essa criança, ela precisa de pouco suporte, tá? É uma criança que ela já participa ali com as demais. E aquela que ainda não participa? Nós precisamos oportunizar algumas formas. Uma delas. Então, vamos lá. Para algumas crianças, então, vamos fazer aí uma divisão. Para essas crianças que não têm essa necessidade de suporte para responder, pouco vai se precisar fazer ou às vezes nenhum tipo de acessibilidade. E para as que precisam, aí nós vamos ter que pensar algumas estratégias. Uma delas às vezes nós ouvimos assim, ele fala, mas ele fala quando ele quer. Ele fala às vezes. E por que muitas vezes isso pode acontecer? Principalmente as crianças dentro do espectro autista, porque existem várias funções da linguagem. Então, perguntar, responder é uma delas. E às vezes, dentro dessa função, essa criança ela apresenta alguma dificuldade, alguma barreira, sabe? Aquela que pede tudo que ela quer, ela pede, mas o responder, às vezes não. Tem vários motivos para que isso aconteça, mas um dos motivos, pode ser que ele não tenha percebido pela sua entonação de voz que aquilo é uma pergunta. Então, para algumas crianças, o simples fato de nós falarmos assim, estou te fazendo uma pergunta, preciso que você me responda, sim ou não, isto ou aquilo que você deseja, né? Dando algumas opções.
Uma outra forma é trazer um suporte. Que suporte é esse? Pode ser o ponto de interrogação, pode ser um pictograma, né? Que está fazendo, né? Com aquela expressão assim, né? Do que, né? Mas sempre mostrar o seguinte para essa criança que necessita de mais suporte. Sempre quando eu for fazer uma pergunta que eu preciso que ela me traga uma resposta, eu trago a mesma imagem, o mesmo material, pode ser a mesma plaquinha, para que ela perceba, tá? Que esta função da linguagem, que é a pergunta, que ela precisa ali trazer uma resposta. Aqui, por exemplo, eu trouxe como se fosse o livro, né? O livro das perguntas. Tá? Nós podemos usar em outros momentos, já foi apresentado este material numa outra aula, que nós estamos usando especificamente para as perguntas. Então, vamos lá. Trazer alguns exemplos aqui. Ó. Primeira pergunta é esta aqui, das crianças. Vou trazer das crianças, intermediário e adolescente, tá bom? Que foi, quando Jesus nasceu, o que aconteceu? Observe o seguinte, para algumas crianças, tá? Eu posso, né, trazer, né, essa pergunta, é importante trazer esse material também, nós podemos, por exemplo, colocá-lo, né, nesse livro. Quando Jesus nasceu, o que aconteceu? Tá? Interessante que na aula, que foi na última semana, a professora deu essa aula, aí tinha uma criança que ele respondia assim, quando Jesus nasceu, o que aconteceu? E a aula toda fala sobre a luz, né? A luz, Jesus é a luz. E olha só, a resposta é, uma grande luz brilhou sobre os homens. Ele respondia o tempo todo. O que aconteceu quando Jesus nasceu? Ele respondia sempre a mesma coisa. A luz que brilha mais que o sol. A luz que brilha mais que o sol. Por quê? Porque está no louvor. Está errado? Não, foi a forma que ele encontrou. Olha, ele pegou um trecho do louvor e colocou na resposta. A aula toda ele respondeu isso na última semana para a professora lá que estava ministrando a aula. Né? Então, uma das formas aí que nós temos. Vamos pensar nessa das crianças. O que aconteceu quando Jesus nasceu? O que aconteceu? Observe que é uma pergunta que tem aí várias possibilidades. Para apoiar isso, então vamos lá. Para apoiar essas múltiplas aí possibilidades, nós vamos trazendo aqui materiais, informações. Então, ó, vou colocar aqui, para ver bem? Aqui, ó. Quando Jesus nasceu, então quando Jesus o quê? Quando Jesus nasceu, o que aconteceu? Tá? Nós podemos fazer o seguinte, trazer uma outra imagem. Olha só, uma grande luz brilhou. E a resposta ele vai colar, né? Aqui ou do outro lado, né? O que aconteceu? Uma grande luz brilhou, certo? Às vezes, então, ó, uma das possibilidades aqui para apoiar essas crianças nas respostas, né? O suporte visual. Qual que é a resposta? A grande luz. O que eu já trago como informação principal? A luz, para que ele ali, somente a partir da pergunta, ele traga a resposta. Então, uma das possibilidades é esse suporte visual, porque ele vai ajudar. Quando nós falamos apenas a pergunta, observe o seguinte, ela fica um pouco aberta, né? Subjetiva. Quando você apoia visualmente, você facilita essa resposta. Então, primeira ferramenta, possibilidade aí, pode ser então que esse suporte visual, certo? Um segundo, olha só. Quando Jesus nasceu, o que aconteceu? Nós darmos duas opções para essa criança, tá? Aqui, essa criança que precisa de mais suporte, eu dei uma só. O que aconteceu? A luz, ela cola lá no local, pode ser uma plaquinha, pode ser uma lousa, pode ser um outro instrumento. A resposta, eu já dei o suporte único e ela entregou, certo? Poderia ser também duas opções. Esses materiais, irmãos, esses pictogramas estão na própria aula, tá? Essas imagens na aula adaptada, na aula que tem lá os níveis de suporte, tá bom? Então, quando Jesus nasceu, o que aconteceu? Então, a segunda possibilidade aí para apoiar nas respostas, duas opções, né? Nós tivemos o quê? Ficou tudo escuro ou foi luz? Quando Jesus nasceu, o que
veio sobre os homens? Veio o quê? O escuro ou a luz? Aí essa criança vai ali apontar. Às vezes essa criança que não responde muitas vezes verbalmente, só porque ela aquilo nós falamos, né? Responde esporadicamente, né? O que vai acontecer? Por conta do suporte, isso apoia, tá bom? A resposta e ela acaba não só apontando, pegando, inclusive verbalizando também. Então vamos lá, retomar aqui. Primeira estratégia foi só a imagem única. Então, o que ele precisa responder, eu já apoiei com a informação correta, informação única. Aquela criança que ela já consegue fazer com um comparativo entre duas informações, eu trago duas. Aqui é um distrator, aqui não está correta, e eu trago a correta para que ele escolha. Importante, se essa criança verbaliza às vezes, ou não verbaliza, não importa. De todas as formas, ele vai conseguir responder. Então, aqui, duas estratégias, certo? Resposta única e resposta com par, este ou aquele, certo? Esta é uma estratégia. Vamos para a segunda. Olha só, a segunda pergunta foi esta aqui, ó. Esta pergunta. O que a estrela da manhã significa para nós? Ó, então, observem aqui, né? O que a estrela da manhã representa para nós? Ó, o Senhor Jesus que ilumina nossas vidas e anuncia um novo tempo. Então, uma terceira estratégia é a estratégia gestual. Quando eu falo gestual, não é libras, tá? É por expressão corporal, expressão facial. Então, sempre que eu vou fazer essa pergunta, e às vezes essa criança não percebeu que eu parei de dar a aula e agora é uma pergunta, né? Então, olha, quando Jesus nasceu, o que aconteceu? Então, observe, irmãos, que estas estratégias, elas devem acontecer na aula, porque eu tenho mais tempo, certo? Não dá para, por exemplo, ela nunca viu nenhuma dessas estratégias, aí já levo lá no templo. Não vai, talvez, ali ser muito produtivo. Eu trabalho, posso repetir, trabalho com calma, apoio essa criança na sala, que no templo, provavelmente será mais fácil, não talvez da primeira vez, mas ali com uma rotina para que ela participe ali. Então, o que a estrela da manhã significa para nós? O quê? O que ela significa para nós? O Senhor Jesus que ilumina as nossas vidas e anuncia um novo tempo. Observe que aqui são só gestos, tá? Que ilumina nossas vidas, o Senhor Jesus, um novo tempo, porque vai apoiar também essa criança que por vezes, quando eu faço a pergunta, o que a estrela da manhã significa para nós? Às vezes a criança fica ali, parada, porque ele já se perdeu nessa informação. Agora, quando eu dou, aí, terceira estratégia, apoio gestual. Para toda criança isso funciona? Não. Eu preciso conhecer. Então, conhecendo a criança, eu sei, olha, ela se adaptará mais com essa estratégia visual, ela se adaptará mais com essa estratégia gestual. Bom, essa criança, ela muitas vezes se dispersa em relação à atenção. Eu preciso juntar o gestual com a imagem. Então, acompanhando, convivendo, acolhendo essas crianças, nós vamos entender o que ali tem melhor, funcionalidade para essa criança. Então, terceira estratégia, apoio gestual. Às vezes é aquela criança que ela esquece, você fala a estrela da manhã. O que acontece? O que significa para nós? O Senhor, Jesus. Jesus o quê? Anuncia o quê? Isso, um novo tempo para as nossas vidas. Então, esse apoio com os gestos corporais, visuais, eles auxiliam muito. Então, aí a terceira estratégia. Quarta estratégia. Qual a relação dos adolescentes? A pergunta foi esta aqui, tá? Então, olha só. Qual a relação entre a estrela da manhã e a estrela que guiou os sábios em Belém?
Observe que essa pergunta, ela já é um pouco mais complexa. Por quê? Fala assim, qual a relação entre a estrela da manhã e a estrela que guiou os sábios em Belém? Olha um paralelo aí. Essa pergunta tem um nível um pouco maior de complexidade, certo? E não é porque ele já está na sala dos adolescentes que vai ser fácil, tá? Esta resposta, às vezes ele vai precisar de mais suporte, tá? Irmãos, algo importante, nós não falamos, porque ele tem mais dificuldade ou porque ele tem dificuldade, não é? A criança que precisa de mais apoio, menos apoio, mais suporte, menos suporte. Muda alguma coisa? Muda tudo, né? É como eu acredito nessa criança ou nessa pessoa da acessibilidade. Então, vamos lá. Para essa aqui, que precisa de um paralelo, então, nós precisamos, às vezes, trazer ali mais informações, né? Informações, inclusive, visuais. Então, vamos lá, colocar assim, dá para ver, né? Ó, qual a relação entre a estrela da manhã? Onde estava a estrela da manhã? Em que parte da palavra nós vemos sobre, que cita a estrela da manhã? Então, olha só, vou trazer aqui, né? Então, olha só. Lá de Apocalipse, quando fala, né, da estrela, isso mesmo, ó, a estrela, isso, quando fala em Apocalipse, a estrela da manhã, qual a relação com a mesma estrela, ou seja, com essa estrela que guiou os sábios lá em Belém? Olha só, essas imagens, elas estavam na aula, tá? Porque aí nós temos que falar, quando está se falando dessa estrela, nós estamos fazendo um paralelo com o que está em Apocalipse, também falando sobre o nascimento de Jesus. A resposta está relacionada. O nascimento de Jesus em Belém, o lugar que a estrela apontou para os sábios do Oriente, tá? Então, olha só, muitas vezes o que é mais subjetivo está entre linhas, nós vamos trazer também um apoio, certo? Principalmente quando se fala em paralelo. As perguntas dos adolescentes têm muito isso, comparando algo, né? Uma coisa com outra, uma parábola, às vezes com uma trombeta, enfim. Então é importante nós trazermos o quê? Se é um paralelo, trazer as duas informações, tá? Então ali, mais uma estratégia. Se tem esse paralelo, eu trago um e o outro, para que ele possa fazer a relação, certo? Nós temos agora mais duas, tá? São bem simples, duas estratégias para que essa criança responda, tá? Que são bem parecidas, inclusive. Então, vamos lá. Que é a estratégia da escrita. E não é a criança que está nos adolescentes ali, o adolescente ele vai usar já a parte da escrita. Não, nós temos crianças que são da acessibilidade, estão lá nos pequenos e já leem, já escrevem. Por quê? Porque ele tem um interesse, um hiperfoco, uma das características ali, dentro do TEA também, né? É um interesse maior por letras e números. Então, essa criança, às vezes, precocemente começa ali, por vários outros motivos também, mas ele começa já a desenvolver a leitura e a escrita. Então, conhecendo essa criança, essa pessoa da acessibilidade, eu sei do que ele irá se beneficiar melhor ou não. Então, vamos lá. Pergunta lá das crianças. Quando Jesus nasceu, o que aconteceu? Você lembra da resposta direitinho? Você vê que até nós, né, se for para responder, você responde pelo seu entendimento, certo? Mas como que era a resposta que estava mesmo lá na aula? Nós também precisamos de suporte, né? Então, olha só. Quando Jesus nasceu, o que aconteceu? E aí nós vamos ajudando essa criança com a resposta, ó. Uma o quê? Uma grande o quê? Luz. Brilhou. E essa criança vai montando ali as suas respostas. Brilhou aonde? Brilhou sobre o quê? Os homens. Então, olha só, o que aconteceu quando Jesus nasceu? Aí vai lá com o dedinho, né? Uma grande luz brilhou sobre os homens. Então, observe o seguinte, se nós na aula
trabalhamos, enfatizamos, apoiamos essa criança, quando ela chega no templo, ela vai conseguir, né? Muitas vezes isso aqui já está até pronto, já está montado, mas ela só vem com o dedinho ali para apoiar a resposta dela, sendo pela escrita, sendo pela imagem, sendo pelo suporte também gestual. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade para aquela criança que tem interesse, né, pela leitura, pela escrita, tem alguns que a questão das letras, né, chamam muita atenção dessa criança. É esse aqui, ó. Nossa última, tá bom? Última estratégia. A estratégia da escrita, mas a escrita com pareamento. Como assim? Olha só. Aqui, ó. Uma grande luz brilhou, certo? Brilhou sobre quem? A gente põe aqui, ó. Vou pôr aqui no meio. Brilhou sobre quem? Sobre os homens. E aí, como essa escrita, né? Uma escrita também facilitada. Então, ó. Está aqui as mesmas palavras, a gente vai colocando junto, ó. Ele colocou junto, ó. Grande, assim, mas ele está escrevendo ou está copiando? Exatamente isso, é uma escrita facilitada, que nós vamos fazer o pareamento. Muitas vezes nós falamos de pareamento, imagem com imagem, iguais. Aqui nós estamos falando, ó, palavra com palavra. E observe, né? Ó, são as mesmas cores, tá? São as mesmas cores, ó, brilhou, verde com verde, né? Sobre, ó. Por quê? Além da escrita, mas às vezes essa criança ainda tem alguma dificuldade em relação a essa escrita, mas ele se interessa por cores, por exemplo. Então, observe aqui, ele fez o pareamento, palavra, né? Igual com igual, cor com cor, né? Então, uma outra forma. E aí nós vamos trabalhando isso em sala, ajudando, apoiando para que lá, né, no templo ele consiga responder ali com mais facilidade, né, as perguntas. E não é em um dia, né? Eu já trago, ele consegue fazer? Não. Requer, irmãos, uma rotina, persistência, uma vez, duas vezes. Requer amor, né? Requer acolhimento. Quando se fala em acolhimento, né? Como assim acolhimento? Às vezes o acolhimento de saber o seguinte, ele vai responder, mas responderá de uma forma diferente. Ele vai participar, mas vai demorar um pouquinho mais, tá? Então, é o acolher com amor, né? Com um olhar ali de amor para as nossas crianças, adolescentes e adultos também, da acessibilidade, sabendo que todos podem ter acesso à palavra de Deus. Então, o Espírito Santo é aquele que nos ensina, é aquele que nos convence, mas nós também podemos o quê? Através do Senhor, através do seu Espírito Santo, ser um instrumento para que mais pessoas tenham acesso à palavra de Deus. E sabemos que o Senhor tem uma grande bênção. Nós temos várias experiências de crianças que começaram, irmãos, a responder ali as perguntas durante a escola bíblica dominical, começaram a se comunicar mais a partir das aulas, a partir das perguntas também da escola bíblica dominical. O Senhor tem uma grande bênção para as nossas vidas e ninguém deve ficar de fora dessa bênção. Todos precisam comunicar, aprender e também falar, sim, mas existem muitas formas. Pode ser com gestos, com as imagens, com a escrita, mas todos podem comunicar a palavra de Deus. Amém? A paz do Senhor Jesus.